Brasil, Brasil, mostra a tua cara, Brasil. E hoje eu quero falar sobre a reforma da Previdência, que é um absurdo, uma crueldade. E quem está pagando, e quem vai pagar muito caro com isso, se essa reforma for aprovada, são os nossos idosos. É a população mais pobre que vai sofrer e muito. Sabe o que me revolta ainda? É ver pessoas brigando por esses políticos, defendendo com unhas e dentes, como eles fossem um Deus, como eles se preocupassem de forma verdadeira com a população. A maior prova disso é que não estão, e essa reforma está mostrando isso. Um idoso que recebe o BPC, benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, se essa reforma for aprovada, essa pessoa vai se aposentar com 62 anos, mas vai receber apenas R$400. Como é que um idoso vai sobreviver com R$400? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Como esse idoso vai poder arcar com seus medicamentos, porque quando chega a idade vai surgindo problemas de saúde, vai se agravando e eles precisam de medicamentos. Esses medicamentos são caros, poucos o governo dá e muito estão faltando das farmácias públicas e eles têm que bancar do próprio bolso. R$400 dá para quê? Para despesa com alimentação, energia, água, medicamentos. Não dá, gente, isso é cruel demais. O que esse governo está fazendo com a população mais pobre é crueldade. E vocês ainda não acreditam que esses políticos se elegem para mudar a vida da população mais pobre, que eles se preocupam com a população mais pobre. Vocês acreditam nisso? Se eles se preocupassem, nós não seríamos um país de terceiro mundo. O Brasil não estaria vivendo essa crise que está vivendo hoje. Eles estão sacrificando a vida do povo mais pobre para poder tampar um rombo que eles mesmos provocaram com desvio de dinheiro público. Esse rombo é muito grande. E eles não estão tirando do bolso deles, não. Eles não estão se sacrificando, não. Esses políticos, cada político, vereador, prefeito, presidente, governador, eles recebem muitas regalias, é auxílio moradia, auxílio alimentação, é carros, auxílio combustível, a energia, tudo sai do nosso bolso e eles não cortam nada. Eles se aposentam muito cedo, eles não mexeram nisso. Muitos desses políticos são aposentados. Michel Temer, Bolsonaro, quando foi afastado do exército, são aposentados. E eles estão recebendo. É um absurdo isso. E quanto à população mais pobre, o aposentado só recebe um salário mínimo. E agora, se for se aposentar por idade, se essa nova reforma for aprovada, com 62 anos, vai receber apenas R$400. Isso vai receber um salário mínimo a partir dos 70 anos. Se essas pessoas chegarem aos 70 anos com a saúde pública precária, um caos. Os postos de saúde da família está precária. Ao invés da população cobrar isso dos nossos representantes, vai lá xingar médico, vai xingar agente de saúde, que não tem nada a ver com isso, porque não é eles que são responsáveis pelos postos de saúde, não. São os nossos representantes, é prefeitura, são vereadores, é o governo federal, é o governo do estado. Eles é que têm obrigação de melhorar a saúde do nosso país, de melhorar a vida da população mais pobre. Vocês acreditam mesmo que esses políticos, eles se elegem para melhorar a vida do povo brasileiro, daqueles mais pobres? Não. Eles visam o bem próprio, os seus próprios interesses e das pessoas que o cercam, familiares, amigos, aliados, mas não da população em geral. Jamais.
que eles fazem isso. Se eles se preocupassem, o Brasil não seria um país de terceiro mundo. Se eles se elegessem para mudar a vida da população mais pobre, a saúde pública não seria precária. Não existiria pobreza no nosso país, desigualdade social. Muito pelo contrário, o Brasil seria o país de primeiro mundo, mas enquanto tiver políticos corruptos como esse, que visam os seus próprios interesses, nós vamos viver na miséria. E se continuar assim, aqui vai se tornar uma Venezuela breve. Nós vivemos uma falsa democracia, e é isso que estamos vivendo, uma falsa democracia. Nós não vivemos um país democrático, nós vivemos um país sem lei para que possa punir esses políticos. Como é que pode? Esses políticos que já são aposentados, recebem o salário da aposentadoria e do cargo político que estão assumindo hoje, seja vereador, seja prefeito, isso é errado. Entrou para a política, é aposentado, perde sua aposentadoria. Acabou o mandato, perde o salário de governo e retoma para aquele salário que ele recebia antes de ser eleito. Isso seria o certo. Isso eles não fazem. Eles recebem a sua aposentadoria e o seu salário do cargo que ele exerce, seja vereador, seja prefeito, seja presidente, seja governador. Michel Temer era aposentado, recebia a aposentadoria e o salário de presidente. Muitos deputados, muitos vereadores que são aposentados recebem dois salários, o da aposentadoria e o seu salário. Isso é errado, isso deveria ser proibido por lei. Mas não é muito fácil ser político aqui no Brasil. É muito fácil roubar dinheiro público aqui no Brasil, porque as leis são muito brandas para eles. Roubou, vai preso alguns meses, um ano, talvez, aí ganham liberdade e respondem a sua liberdade nas suas mansões, apenas com a tornozeleira. Isso é um absurdo. Era para eles perderem também os seus bens. Roubou dinheiro público, vai pagar com seus bens. Tomar carro, tomar mansões, para eles aprenderem a não mexer em dinheiro público, dinheiro da população mais pobre. Por isso que o Brasil está nessa crise, por isso que agora quem vai pagar com isso somos nós, a população pobre do nosso Brasil. Eles não vão pagar com nada, eles não mexeram em nada, no direito deles, em nada, vão continuar com a mesma regalia de sempre. Por isso que muitos querem se candidatar para vereador, para prefeito, para presidente, para governo, visando seus próprios interesses, não o bem da população. Eu não acredito nisso, eu não acredito nesses políticos que estão hoje nos representando. Enquanto eles criarem leis como essas que prejudicam apenas uma parte da população, essa mais humilde, eu não acredito neles, de forma alguma. Por que eles não aprovam logo esse pacote anticrime que Sérgio Moro apresentou? Principalmente se tornar grave o crime de Caixa 2, que é o dinheiro que eles recebem para as campanhas eleitorais. A grande maioria dos nossos políticos responde a algum crime de desvio de dinheiro público. A grande maioria. Vocês podem pesquisar. A grande maioria responde por esses crimes. E muitos estão em liberdade. Eles não estão presos, então eles temem essa lei. Eles temem que essa lei passe pelo Congresso, que eu acho muito difícil. Eles temem isso, eles não querem isso. Por que eles não querem? Porque eles têm culpa no cartório. Aqueles políticos que são contra a essa lei, a esse projeto, é porque eles têm rabo preso e não querem que esse pacote seja aprovado, esse pacote de anticrime seja aprovado. Essa é a verdade.
mas o povo é muito leigo. O povo leigo é um povo tão fácil de ser enrolado e, infelizmente, de ser comprado. Na minha opinião, eu acho que política e corrupção deveria ser disciplina obrigatória em todas as escolas, para que esses jovens se tornem pessoas bem informadas, cidadãos bem informados. Um cidadão bem informado, ele dificilmente vai vender o seu voto por R$50, por camisa de futebol, por bloco de carnaval. Seria muito, muito difícil esses políticos comprarem esses votos se os nossos jovens tivessem uma educação de qualidade, principalmente se a política fosse discutida nas escolas, mas eles também não querem isso. Por isso que eles estão criando projetos como escola sem partido. Por quê? Para que esses jovens aprendam apenas o básico, ler e escrever, as disciplinas básicas que tem na escola e pronto. Mais nada. Isso é o que nossos políticos querem.